Olá, gente bonita! Olá, minhas gostosas companhias! Tudo bem com você? Encontro agendado, encontro marcado e a gente cumprindo agora. Olha só, faltam 6 minutos para as 5 da tarde. Começando mais uma live do quadro Falando Sério, do programa Revista Metropolitana. Lembrando a você que o programa Revista Metropolitana iniciou em setembro uma série de lives com políticos da região. Qual é o nosso objetivo? Fazer com que o eleitor conheça um pouco a trajetória, as ações e os projetos dos candidatos que aí estão, independente de partido. A gente tem entrevistado aqui candidatos do DEM, do PSDB, do PSD, do PT, teve um outro partido aqui, PSB também, vários partidos. O importante é que o eleitor conheça a trajetória de cada candidato, conheça mais o perfil do candidato e possa avaliar se ele ou ela merecem ou não o seu voto no dia 15 de novembro. E hoje nós vamos conversar com a Liliane Rangel. A Liliane entrou em contato com nossa produção, ela é candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores de Mata de São João. E hoje vai falar com a gente. Se eu não estou enganada, é a primeira vez que ela sai candidata, mas ela vai explicar tudo direitinho, tá bom? Daqui a pouquinho, a Liliane Rangel aqui conosco, e eu já vou pedindo a você que pegue esse link e compartilhe aí com seus contatos, com seus amigos, seus parentes, para que todos possam assistir, conhecer a Liliane Rangel, saber quais são as propostas dela, caso ela seja eleita e ocupe uma das cadeiras da Câmara de Mata de São João. Tá certo? Mandando já um abraço aqui para o Chico Silva. Esse é fiel, toda tarde, toda live ele está com a Jane Silva. Obrigada, viu, Chico? A Vilma Trindade também, a dona Vilma da Salada, Mata de São João. Vilminha, beijo para você, minha linda. Também tem Kika da Mata. Kika, talento maravilhoso, que voz lindíssima. Cantora de Mata de São João, Kika da Mata, também conosco aqui. José Cerqueira, já dando boa tarde para a gente. Seja bem-vindo, José. Muito obrigada. Tadeu Lima, alô Tadeu, é o Tadeu de Camaçari. Boa tarde, Jane Silva, um abraço desse amigo, Tadeu Lima. Seja bem-vindo, Tadeu, sempre, sempre. A Miriam Rios também, Camaçari, já está conosco. A Kika está dizendo, oi, que maravilha, Liliane Rangel é uma querida. Essa é a sua cara, viu, Kika? Muito bem, você é ótima mesmo. Chico Silva, boa tarde, Jane. Tenha um ótimo trabalho, você é muito especial. Obrigada, Chico. Boa tarde da Miriam também. Deixa eu ver quem mais já está aqui conosco. A Andiária Joaquim, já conosco. Rafaela Silva também. Enfim, compartilhe esse link para que mais pessoas venham conhecer aí as propostas da Liliane Rangel. Mas quem é a Liliane Rangel? Você de Mata de São João conhece a Liliane Rangel? Sabia que ela estava candidata a vereadora? Sabe quais são as ações que ela já desenvolve na comunidade? Quais são os projetos? Por que ela quer ser vereadora de Mata de São João? A gente vai saber já já. Inclusive, você que está na live deve fazer perguntas para a Liliane, viu, gente? Mandar um abraço para Norma Lúcia, Mata de São João. Norminha, ó, um beijo para você. Deus é contigo, não esqueça disso nunca, minha linda. Brígida Simões também conosco. Essa Brígida é de Mata de São João, a poetisa também, né, Brígida? Um beijão para você, obrigada pelo carinho, pela audiência. E ainda tem Mata de São João, Açúcar Queiroz. Um abraço para você, Suquinha. Fernanda Mello, nossa jornalista retada, já chegou por aqui. Beijo para você, viu, Nandinha? A Patrícia Ribeiro, boa tarde, bom trabalho. Obrigada, Paty, conto com você para nos ajudar aqui com essa live. Também chegando por aqui, deixa eu ver, Eronildes Pereira, Eronildes de Salvador, boa tarde. Seja bem-vinda, Eronildes. Obrigada mesmo por estar conosco. Já vou pedir aí a Liliane Rangel, que entre no link que a gente enviou, tá? Para a gente já liberar aqui, começar a bater esse papo com a Liliane. As pessoas estão chegando na live. Vamos compartilhando esse link, vamos chamando mais pessoas para prestigiar a Liliane Rangel e para participar dessa entrevista, né? Não é só a Jane que faz perguntas, não, viu, gente? Lembrando a você que hoje é a penúltima live desse quadro Falando Sério. Inclusive, nessa manhã, vários candidatos entravam em contato conosco querendo um espaço.
e aí eu explicava que foram 2 meses de live. Né? Amanhã é a nossa última live e a participação das pessoas é fundamental. Então, Jane, como é que funcionou? Bom, o candidato entrava em contato conosco, a sua assessoria, e perguntava se tinha um horário, se ainda tinha vaga na agenda. Tendo a vaga, a gente simplesmente agendava, dizia quais os dias que tinha vaga, o horário era o de sempre, de 17 horas, inicialmente só quartas e sextas, depois, essa semana, que é a última semana das lives políticas, a gente fez live na segunda-feira, fizemos ontem, hoje a penúltima, e amanhã que vai ser a última live do quadro Falando Sério, né, desse processo democrático das eleições de 2020. Mas vamos agora trazer a Liliane Rangel. Quem é a Liliane Rangel? Quais são as propostas? A gente vai saber agora. Lili, boa tarde, Liliane Rangel. Deixa eu me adequar aqui, que a Liliane está bem grandona na tela, assim, né? E eu estou pequenininha, então... Seja bem-vinda, Liliane. Tudo jóia com você? Tudo bem. Liliane Rangel, até então eu não conhecia, né? E olha que eu rodo os 4 cantos aí, de Mata de São João também. Quem é Liliane Rangel, assim? E a pergunta que eu já começo a entrevista com vocês, quem é Liliane Rangel? Liliane Rangel é uma jovem de 24 anos, uma mulher rural, né, da comunidade Pedra do Salgado, jornalista, ativista social, representante do nosso município no território metropolitano de Salvador, integrante da rede de formação Educom e também membro da ONG-ID, que articula políticas públicas também no território metropolitano de Salvador, para a juventude, para a agricultura familiar, para as mulheres, e também articuladora do grupo Roda de Mata, que debate ideias e principalmente políticas públicas interna e externa. Gente, olha, você tem uma bagagem tanto, viu? Eu gostaria que você falasse mais sobre essa ONG que você citou, a ONG-ID, é? Isso. A gente integra, a gente faz parte, funciona como uma ferramenta de articulação das políticas públicas. A ID é o Centro de Desenvolvimento Sociocomunitário. E aí ele integra o território metropolitano de Salvador como ferramenta de luta, né, como instrumento de discussão de políticas públicas, né, que são direcionadas para o nosso município. Interessante. E você já faz parte dessa ONG há muito tempo? Não, faz pouco tempo, 1 ano. Muito bem. Mas Liliane Rangel, onde você nasceu? Sua trajetória, como é que tem sido? Você já falou um pouco aí da ONG, mas assim, como é sua atuação na comunidade que você está inserida? Eu nasci, na verdade, assim, eu sou matense, né? Saí de Mata só para nascer. Eu nasci na maternidade de Pojuca. E aí, aos 17 anos, também fui para Salvador fazer comunicação social, mas nunca passei mais do que 2 semanas distante da minha comunidade, Pedra do Salgado. E aí, nesse processo, tanto de formação acadêmica, quanto social, quanto de formação política, eu fui para o território metropolitano de Salvador, aí no ano de 2000, como representante da sociedade civil, entender as articulações, entender as políticas públicas territoriais. E aí, em 2019, eu passo a integrar a rede Educom, né, que é o Educar para Comunicar. Então, a gente aprende e entende como utilizar as melhores ferramentas de comunicação para lidar com todos os públicos, seja ele acadêmico, analfabeto, semi-analfabeto, enfim, a gente entende e aprende como interagir com a sociedade civil, né? Entende como é a funcionabilidade das políticas públicas, dos colegiados, e aí interage com esses públicos para que a gente chegue a um denominador comum de exercício de direitos. Olha aí, uma mulher retada, viu? Essa de garra, chega assim e já vai. Mas, Liliane, você está com que idade? 24 anos. 24 Acabei de completar há 1 semana. Que bom, olha aí, 24 anos de idade, uma jovem de Mata de São João, mora em que bairro? Eu moro em Pedra do Salgado, comunidade rural.
Mora em Pedra do Salgado. E eu imagino as dificuldades que você e toda a comunidade aí enfrenta, porque o acesso à Pedra do Salgado está horrível, né? Sem dúvida nenhuma, a mobilidade é quase inexistente, né? Então, a gente tem dificuldade tanto com o transporte, a parte de locomoção, quanto com a via em si, né? Muito esburacada. Então, assim, até pouco tempo a gente estava levando pouco mais de 2 horas para chegar lá na comunidade, e agora foi feito um recapeamento que melhorou, né, minimamente, mas que a gente consegue economizar um pouco mais de tempo, mas não consegue controlar o estresse, não. É muito difícil se locomover na BA-505. Pedra do Salgado tem, em média, quantos moradores, Liliane? 500 moradores. 500 moradores aí. E precisa de uma representatividade, né? Na verdade, assim, quando eu coloco 500 moradores, pegando como base de medida o número de votos, né, na nossa comunidade. Uhum. Mas eu acho que não dá para dar uma precisão total de 500, porque assim, a gente também comporta, no período eleitoral, né, nas eleições, outras comunidades que votam lá, como Janduim, Agrovila, Serrão, Vargem de Baixo, e assim, esse número era muito maior, mas a maioria das pessoas acabaram migrando para o litoral da cidade, né, por uma questão de sobrevivência, porque não temos nenhuma alternativa de trabalho e renda, nenhum fomento à agricultura familiar, nenhuma discussão, e aí as pessoas, assim, se viram obrigadas a sair da comunidade, né, não só de Pedra do Salgado, mas outras que são tão isoladas, até mais isoladas que a nossa, como Vargem de Baixo, Mucugê. Então, assim, as pessoas saem dessas comunidades e vão para as posições de subserviência, né, no litoral da cidade, infelizmente. Ok. Bom, é a primeira vez que você está disputando a eleição? Sim, é a primeira vez. Por quê você decidiu se candidatar a vereadora? Porque eu sou competente, sabe? Porque eu sou minoria. Então, assim, eu acho que é chegada a hora, na verdade, a gente já está atrasado, de pensar em eleger os nossos para os espaços públicos de poder, né? Para que eles votem projetos de leis de nosso interesse. Então, assim, como mulher marginalizada, excluída, né? Como jovem, como rural, como negra, como uma pessoa que discute as políticas públicas, como alguém que é vítima do descaso, né? Como alguém que não acessa nenhum direito. Então, assim, eu resolvi me colocar, porque eu tenho competência para ocupar esse posto. Ok, tá certo. Ela já respondeu aí a nossa quarta pergunta de hoje. Você que chegou na live agora, programa Revista Metropolitana, quadro Falando Sério, realizando a penúltima live da série que a gente iniciou no mês de setembro. Hoje, conversando com Liliane Rangel, candidata a vereadora de Mata de São João pelo Partido dos Trabalhadores. A Liliane falando aí da sua trajetória, das suas ações na comunidade e também vai falar dos projetos dela, né? Mas, Liliane, quais são as suas metas, né, como vereadora? Você já tem em mente segmentos específicos que você pretende atuar? Sim, sim. Eu estou candidata pelo PT de Todas as Lutas, né? Gostaria de abraçar a todas as lutas, mas não é possível, porque quando a gente acaba tentando fazer o todo, a gente acaba não fazendo nada. Então, é preciso definir os principais pilares, né, da nossa defesa, que são exatamente as mulheres, as juventudes, e assim, as juventudes no plural, para que a gente trabalhe a interseccionalidade da palavra, ou seja, juventudes, ela se abre em subtemas, né? Então, a gente vai estar trabalhando a juventude rural, a juventude preta, a juventude pobre, gênero e raça, né? A gente vai estar trabalhando a juventude urbana, porém periférica, a gente vai estar trabalhando também com a juventude LGBTQIA+. E aí, seguido, a gente tem agricultura familiar, temos economia solidária, temos cultura e educação, né? Sendo que, como eu coloquei, esses temas abrem-se em subtemas, né? Mas também se envolvem entre si, como, por exemplo, em economia solidária, a gente vai estar trabalhando tanto as juventudes, quanto as mulheres, quanto a agricultura familiar, quanto a cultura,
Enfim, Ok. a gente... Não, fique à vontade. Enfim, então a gente envolve, né, abre subtemas, os envolve para ver qual é o melhor resultado, qual o melhor denominador comum que a gente vai alcançar com esses pilares e com envolvimento. E assim, Jane, sem esquecer que a proposta de mandato é coletivo, né, popular, participativo, de inclusão social e formação política. Então, assim, por mais que eu me sinta competente, preparada, que eu tenha representatividade e identidade, esse é um espaço onde o eleitor ele sai dessa posição de dar somente o voto e acaba o processo participativo dele, mas muito pelo contrário, ele vem para dentro do mandato, né, que a gente vai fazer do mandato um movimento social, interagir, discutir, entender os processos, as políticas públicas, os recursos públicos, como é que eles fazem essas contribuições e como é que a gente vai estar fazendo para direcionar essas políticas públicas para esses públicos específicos. Então, assim, nenhuma vírgula é mudada de lugar sem interação do todo. O eleitorado ele está dentro do mandato, participando de absolutamente tudo que nos envolve, de todas as decisões que são tomadas, até porque, por exemplo, eu sou uma mulher, né, jovem, negra, rural, pobre, mas eu sou uma mulher dentro dessas condições de exclusão, porém, eu tive acesso à educação. E aí você vai ter outras mulheres jovens como eu, com esse mesmo perfil, com essas mesmas características, mas que não acessaram a educação, que têm filhos. Então, assim, às vezes eu vou estar lá falando do alto do meu privilégio, né, e dizendo que eu estou representando o todo, que o todo se identifica comigo, mas aí eu vou estar deixando passar alguma coisa, que é exatamente essa mulher jovem, negra, pobre, rural, analfabeta, semi-analfabeta, com filhos, que vai ter um espaço de protagonismo dentro desse mandato para se representar, para dizer, olha, tem determinada questão que não foi discutida, e se ela não for colocada em pauta, eu não estarei representada. Então, assim, é um espaço de protagonismo de todas as lutas, e é aí que a gente consegue comportar a todas as lutas, né? Onde as pessoas vão tá tendo um lugar de fala, onde elas vão poder se colocar, onde elas, de fato, vão ter um protagonismo, elas vão ter visibilidade, né, na luta pelo exercício desses direitos. Ok, é o chamado mandato participativo. Bom, deixa eu ver logo aqui na live, antes da próxima pergunta para você. Enquanto dá seu endereço nas redes sociais, Liliane? Sim, lá no Facebook é Liliane Rangel, no Instagram também. E o meu WhatsApp, quem quiser anotar, é o 719-9707-9762. Eu vou estar repetindo, 719-9707-9762. Ok, Liliane Rangel, WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Isso. Ok. Bom, eu já fiz aqui a minha saudação a algumas pessoas que chegaram. A Rafaela Silva dando boa tarde para a gente, Patrícia Ribeiro também, Fernanda Mello é a jornalista que está aqui assistindo tudo para daqui a pouco gerar notícias, né, dessa live sua para os sites Ação Notícias e Mata de São João Informa. A Eronildes Pereira de Salvador também aqui assistindo a gente, um abraço. Jaciara Almeida, boa tarde, Jane. Essas lives estão fantásticas, conhecendo os projetos dos candidatos. Obrigada, viu, Jaciara? Esse é o propósito nosso. Por aqui já passaram mais de 15 candidatos nessas lives, tanto de Camaçari como de Mata de São João, né? Danilo Santana também está aqui dando boa tarde para a gente, seja bem-vindo. Cirleide Conceição, estou com você, Liliane, jovem guerreira. Mais Santana, tamo junto. A Cris Barbosa, alô Cris, Liliane arrasa, sucesso nessa caminhada. Obrigada. Tamo junto, minha brother. É o Danilo falando também aqui. Deixa eu ver, Jane. Passei muito rápido aqui sem querer. A Jaciara disse: está preparada para esta Câmara. Parabéns, dizendo que ela achou que você está preparada. Silvio Obrigada. Santos, aliás, é Silva Santos. Boa tarde, como é bom ver jovens como Liliane Rangel na política militante. Isso aí. Também, deixa eu ver aqui, depois já falei da Jaciara, Adilson Rangel chegou também, dizendo que essa aí tem visão e honestidade e competência, estamos juntos. Isso é Ademir Rangel, viu? Girlan Conceição também, dizendo que estamos juntos.
A Jaciara, nossa, tem uma linguagem de super competência de conhecimentos, bravo. Olha aí, ó, pessoal elogiando também a linguagem aí da Liliane. Gleiciele Nascimento, dando boa tarde, dizendo arrasa, prima, parabéns, tá vendo? A torcida aí, arrasa, prima, isso é ótimo. Queremos mais gente. Olha, quem está na live não é só para arrasa, prima. Não. Eu quero perguntas, ajudem também. Vocês podem perguntar o que quiserem para a candidata, tá? Vamos para cima, Juventude Matense. Pois é, uma jovem de 24 anos de Mata de São João, representando aí fortemente zona rural e litoral, porque Pedra do Salgado está ali entre zona rural e também o litoral. E também sede, tá, Jane? E sede, né? Sede, né? Aliás, porque... se você for eleita, você representará a cidade como um todo, né? Sim, exatamente, até porque eu tenho feito questão de colocar isso, porque às vezes, até porque assim, as pessoas se acostumaram a ter isso como respostas, né? Então, se você é de uma determinada área rural, ou do litoral, ou de um determinado bairro do centro da cidade, e aí, por exemplo, eu, enquanto mulher rural, decidir cobrar alguma demanda a um vereador do centro da cidade, as respostas que nós acostumamos a receber é sempre essa, de que não tiveram votos em Pedra do Salgado, mas assim, não teve votos em Pedra do Salgado, mas Pedra do Salgado paga o seu salário, então você é funcionário das comunidades rurais também, né? Você deve, sim, satisfação e assistência para a gente. Então, claro que eu tenho uma origem, que eu faço questão de reafirmar o tempo inteiro, né? Eu sou uma mulher rural, eu tenho orgulho do meu lugar, eu tenho orgulho da minha comunidade, Pedra do Salgado, mas, assim, se eleita, eu não vou ser vereadora de Pedra do Salgado, eu serei vereadora de Mata de São João, né? Todas as demandas do município como um todo são pertinentes a mim, seja lá quem for, né? Até porque, vou fazer assim, só uma correção. Você disse, eu não vou ser vereadora de Pedra do Salgado. É assim, eu não vou ser vereadora apenas de Pedra do Salgado, né? É de toda a Mata de São João. Sim, perfeitamente, obrigada pela correção, né? Então, assim, eu, inclusive, aconselho isso, né, ao eleitorado, que a gente comece a reparar essas coisas, e mais do que reparar, que a gente nade contra a corrente, que a gente comece a fazer essas observações, e mais do que observação, que a gente comece a fazer a exigência, porque, assim, ninguém está fazendo caridade, não, né? Política é lugar de justiça social. Então, assim, se você está pagando, você tem o direito de exigir, e exigir com muita qualidade e tranquilidade. Interessante você tocar nesse ponto, porque eu já ouvi em vários lugares, em várias cidades, político dizer assim, não vou em tal lugar assim não, porque lá não tive nenhum voto. Pô, peraí, você pode não ter, sei lá, na Pitanga você não teve nenhum voto, mas você foi eleito, então como vereador, vereadora, você representa a comunidade da Pitanga. É o que você disse, né? Todas as comunidades pagam o salário do político, né? Exatamente. E assim, são essas pessoas que se dizem representantes do povo, e essa fala é uma fala assim que tem um plano de fundo exatamente de assistencialismo. Então, assim, eu não vou lá cumprir a originalidade da minha função, da minha obrigação, porque os ambientes, os lugares onde eu tive votos, foi exatamente os lugares onde esses representantes, entre aspas, né, fizeram assistencialismo. Por isso tem um reduto. Então, assim, é chegada a hora de fazer essa quebra. E a gente precisa falar sobre isso agora, porque a gente já está muito atrasado, sobre tratar essa originalidade, essas cobranças, de entender esse processo, né, de entender o investimento dos nossos recursos, de saber quais são as políticas públicas e cobrar, exigir esses retornos. Ok, mas agora vamos falar quais são os projetos da Liliane Rangel. O que você já tem aí pronto de projeto, que inclusive, olha, eu ganhando, no meu primeiro ano de mandato, eu já quero apresentar isso, isso e isso. Fala aí um pouco dos seus projetos. Eu acho que, linkando ainda com os pilares que aqui foram colocados, né, que eu vou estar relembrando, que são as mulheres, as juventudes, a agricultura familiar, a economia solidária, a cultura e a educação, assim, são inúmeras as coisas, né, pensadas a se fazer, e relembrando novamente que a proposta aqui é de um coletivo de luta. Então, é necessário que essas pessoas também estejam ainda dentro desse processo de campanha, sugerindo os melhores direcionamentos para que a gente possa estar discutindo. Enfim, dentre esses pilares, um dos projetos, por exemplo, é que a gente
veja, que a gente discuta os prédios escolares, né, que foram abandonados como espaço de formação cultural artístico, né? Então, assim, esses prédios ficaram parados, na verdade, sendo depósito de lixo, né? Outros, assim, tiveram os telhados retirados, enfim. E aí eles ficaram ocupando um espaço de inutilidade e não deixaram de serem prédios públicos. Então, assim, por que a gente não aproveitar? Por que a gente não discutir, né, principalmente nas áreas rurais, que são mais isoladas, né, que além da cultura original do lugar, que na maioria deles começaram a se perder, porque a gente não entender esses espaços como espaços de formação artístico-cultural, né? Uma outra coisa ainda na cultura é a gente entender e a gente fazer da Casa da Cultura um cine-teatro, né? E aí, dentro da agricultura familiar, a gente tem uma proposta que é a chamada CSA, é a comunidade que sustenta a agricultura, que também é uma forma de economia solidária, né? Onde, sendo que, assim, essa proposta de mandato coletivo, claro que eu tive contato com isso depois, que foi quando eu recebi um questionário do PT nacional, onde se perguntava se a proposta do mandato era coletiva, né? Era coletivo. E aí eu fui pesquisar o que era mandato coletivo, descobri, fiquei encantada e vi como a única alternativa de dar o protagonismo às minorias, né? De inserir a todos, de discutir todas as lutas, mas antes disso eu já tinha contato com a CSA, né, com a comunidade que sustenta a agricultura, por meio da companheira bióloga Ana Carolina, do projeto Tecendo Floresta, né? E aí, assim, eu me inspirei para estar propondo esse coletivo de luta, de inclusão social, né, na CSA. E a CSA, ela vem com essa proposta, onde você tem o agricultor e o coagricultor, né? Então, assim, nenhuma explicação, assim, bem simples e objetiva, o agricultor é o grupo que vai ficar ali tendo contato, né, com a terra, tratando do processo de produção, né, desenvolvimento e distribuição, enquanto o coagricultor são as figuras que entendem a necessidade, a importância de iniciativas de movimentos como esse, e entra exatamente com o apoio para que essa agricultura sustentável, ecológica, que ela possa acontecer, né, e que ela possa distribuir, que ela possa alcançar públicos. Então, assim, dentro desse processo da CSA, a gente não trabalha, por exemplo, como agronegócio, que hoje, se você for no mercado e pensar numa fruta, numa hortaliça, seja lá o que for, que não é produzido nesse momento, que não é natural desse momento, você vai encontrá-los, né, vai encontrar essas coisas no supermercado. Na CSA, é uma coisa assim, totalmente orgânica e que respeita os processos de transformação, né, e de acontecimento daquelas coisas. E aí, por exemplo, a gente vai produzir, a gente vai lidar exatamente com as frutas, com as verduras que são naturais desse processo, respeitando a alta e a baixa estação, né? E aí são montadas cestas que são dadas em contrapartida ao apoio que o coagricultor deu ao movimento da CSA, né? Então a gente pode estar vendo isso como alternativa de fazer da nossa cidade uma aldeia, né, de CSA, assim também como a gente pode estar pensando em integrar e ampliar esse projeto para estar, por exemplo, abastecendo a feira da nossa cidade, que é inteiramente abastecida pela Ceasa. Uma outra coisa é a gente reformular o Salvação da Lavoura, né? Ou recriar, não sei, ele é ultrapassado, ele não serve. Então, por exemplo, hoje você tem uma centralidade que é a seguinte: você tem 5 sacos de cimento, de adubo, dado a todo e qualquer agricultor. Então, exemplo, Jane, se eu tenho uma tarefa de terras e você tem 2, é desproporcional eu receber o mesmo tanto que você. Então, assim, essa é só uma das coisas que são, assim, que são falhas, que não tem funcionabilidade, que precisa ser pensado. Uma outra coisa é a recuperação das sementes crioulas, né? E aí a gente tem
também não tem esse incentivo no nosso município, é trabalhado puramente com os transgênicos, e assim, dentro desse processo de integração dessa agricultura sustentável, falando de cultura, do processo de você ter esses prédios escolares como centro de formação artístico-cultural, de você ter dentro da agricultura familiar, por exemplo, tanto a inserção de novas tecnologias, como também de resgate das sementes crioulas, mas também, além dessas novas tecnologias, a gente ter, por exemplo, a valorização de ferramentas tradicionais, né, que é o que vai dar essa configuração de originalidade, né, de pequeno espaço que dá retorno para um todo, mas que ele não seja venenoso, que ele não seja agro, né? Então, assim, por exemplo, a gente envolver tudo isso em um processo de integração, tanto de agricultura, quanto cultural, quanto de educação, e aí a gente já pensar em uma outra alternativa também, que vem como projeto, que é a gente discutir turismo rural. A gente tem potencial para isso, e quem sabe até potencial para fazer o maior turismo rural do nosso estado. Né? Então, por exemplo, a gente vai estar resgatando as culturas originárias, como o samba de roda, que está praticamente perdido, a gente vai estar valorizando essa agricultura familiar, a gente vai estar organizando, distribuindo, né? A gente vai ter pessoas nesses espaços formadas artisticamente, e aí a gente vai fazer disso uma integração entre povos. E uma outra coisa assim que eu não posso esquecer, porque eu sou apaixonada, né? Assim, é pessoal, mas eu acho que deve ter muito mais gente no coletivo que se identifica com isso, que é o nosso centro de abastecimento, também como integração, porque o centro de abastecimento é uma integração entre povos, né? Entre nós, zona rural e a sede. Então, assim, da gente estar envolvendo todas essas questões, todas essas políticas públicas, para que a gente possa estar discutindo esse turismo rural, né? E, assim, fazendo turismo para... Porque, assim, todo turismo é cultural. Então, se você sai da sede e vai até Pedra do Salgado, você vai ter um modo de vida, né? Você vai ter alguns costumes que são diferentes da sede. Então, assim, todo turismo, seja lá com que você esteja acesso de outros povos, né? De outros lugares, isso é turismo. Então, assim, da gente estar integrando a agricultura, da gente estar integrando a cultura, né, da gente estar integrando o comércio e fazendo disso tudo uma ponte entre o turismo rural, já que a gente está centralizado entre a sede do município e a zona rural. Ok. E aí, agora, diga. Sim, e aí, assim, a gente também precisa pensar, quando eu coloco lá no topo mulheres, a gente precisa estar pensando, por exemplo, em emprego e renda para essas mulheres, em segurança, em saúde, né, em alternativas que as possibilite ter autonomia, que as possibilite ter liberdade, independência e, mais do que isso, ficar vivas, né, porque a luta feminista ainda, infelizmente, não é por igualdade, é por sobrevivência, porque a gente tem lutado, por exemplo, para não apanhar e morrer, né? Então, a gente precisa estar pensando nesses pontos de discussão, pontos de apoio, pontos de integração, pontos de desenvolvimento e autonomia para que essas mulheres consigam, né, permanecerem vivas. De que forma você pretende transformar esses seus projetos e suas promessas em realidade? Porque, assim, você sabe que vereador, ele não tem um poder de execução. Quem executa é o prefeito. Então, de que forma você, conquistando uma vaga na Câmara, de que forma você pretende atuar para que esses projetos se tornem realidade? Quando nós propomos o coletivo popular participativo, então, assim, além de dar o protagonismo às minorias nesses espaços de poder, é pensando também na efetivação desses projetos. Ou seja, se Liliane está lá, né, lutando, discutindo sozinha, essas coisas se tornam praticamente inviáveis, impossíveis de serem concretizadas. Então, assim, se esse eleitorado está dentro do movimento social, que vai ser o nosso mandato, né, que é o nosso coletivo de luta, entendendo esses processos, discutindo essas políticas públicas, sugerindo, criando essas possibilidades, elas começam a brotar, né?
essa distância ela começa a encurtar e tornar todas essas possibilidades viáveis, né? Então, assim, para que isso aconteça, para que a gente tenha um ponto de apoio, é necessário que as pessoas se envolvam, que elas discutam. Então, assim, é um espaço de protagonismo e é um espaço de entendimento, de formação política, para que elas tenham um embasamento, né, teórico para estar fazendo essa cobrança junto à Liliane. Agora, você já viu, por exemplo, a viabilidade, tipo, valor estimado, em quanto tempo você pretende estar apresentando esses projetos? Porque tem o que seria para o primeiro ano de mandato, para o segundo. Como é que você já organizou isso aí? Não, com relação a valores, né, com relação ao orçamento para viabilizar, eu não conferi nada disso, não nego. Mas, por exemplo, para o primeiro ano, eu tenho certeza que a pauta central é emprego e renda, né? É o que a gente primeiro precisa estar discutindo, porque emprego e renda parte do princípio da sobrevivência das pessoas, né? Então, as necessidades biológicas, elas são maiores do que qualquer outra. E aí você não tem espaços de trabalho no município, né, que comporte nem mesmo metade da população. Então, a gente precisa priorizar emprego e renda, porque ela é mais emergencial. Ok. Então, emprego e renda vai encabeçar o primeiro ano de mandato. Embora agora você já me respondeu o que eu quero saber, e para os eleitores de Mata de São João também avaliarem, mas, na opinião de Liliane Rangel, quais são os maiores problemas de Mata de São João hoje? Desemprego. Né? Por isso que é necessário tratar com tanta emergência. Então, assim, claro que tem outras coisas, por exemplo, o analfabetismo funcional, né? Não temos pontos culturais, então temos uma sequência, né, que são importantes, né, mas que não mexem com as questões biológicas, não mexem com a sobrevivência. Então, assim, elas precisam ser faladas com urgência, né, mas não com a emergência do emprego e renda, porque, assim, a gente precisa comer agora. E se tem uma coisa que, assim, é um ditado popular e que as pessoas falam, e que ele é o mais certeiro possível, é que barriga vazia não espera. Então, assim, se de manhã até meio-dia já é um desconforto, quem dirá o dia inteiro? Sendo que, assim, mais do que pensar na questão biológica, quando a gente discute emprego e renda, a gente já resolve essas outras sequências, essa outra sequência cultural, educacional, porque o emprego e renda vai viabilizar, vai possibilitar que você tenha acesso às outras demandas, né, que compõem, que formam o que envolve o sujeito. Ok. Você falando aí dos seus projetos, e eu estou aqui pensando, uma jovem que decide sair candidata pela primeira vez no ano de pandemia. Um ano atípico que ninguém esperava, isolamento social é a palavra de ordem, praticamente, né? Proteção, máscara. Quem antes poderia imaginar ter que colocar uma máscara para entrar num banco, né? A gente está vivendo coisas assim inimagináveis até então. Então, assim, para você, como estar fazendo campanha em um ano de pandemia, de isolamento social, onde você não pode estar ali abraçando o outro? Quais estão sendo os seus desafios nessa campanha? Voltada a isso, essa questão da pandemia. Estar, assim, impossibilitada, né, de fazer o corpo a corpo. Então, assim, a gente está vindo... e aí eu vou para uma questão mais umbilical, né, não vou colocar nem nacional, mas a gente está vindo o comportamento, né, dos candidatos no nosso estado, né, na nossa cidade, principalmente. Então, assim, uma coisa que eu tenho colocado para as pessoas é que não que elas deixem de receber, mas que elas façam distanciamento, que elas usem máscara, usem equipamentos de segurança. Então, assim, eu fiquei impossibilitada de fazer o corpo a corpo, né? E é isso que dá segurança, principalmente num cenário, dá segurança ao eleitor, num cenário de desgaste político, né? De tanto caos, onde as pessoas estão desacreditadas, onde elas acham que é mais do mesmo, né? Então, onde todo mundo só está ali porque quer privilégios, né? E está pensando somente na sua sobrevivência. Então, quando você vem discutir
políticas públicas para um coletivo, quando você vem discutir protagonismo, quando você vem envolver o todo, e aí nós somos acometidos por uma pandemia, né? Isso descarta esse corpo a corpo, esse olho no olho, sabe? Porque o online, ele não supre totalmente, por exemplo, principalmente no meu caso, pensando no público rural. Então, assim, no público rural, analfabeto, semi-analfabeto, tem gente que nunca teve acesso a um celular. Então, você tem a necessidade de pautar a campanha de forma totalmente digital, né? Trabalhar somente as mídias sociais é muito difícil. Então, assim, eu sou zero recursos, né? Então, além de estar acometida pela pandemia e ser zero recursos, o que eu teria era esse corpo a corpo, era bater canela mesmo, era esse olho no olho, e aí eu fui impossibilitada de estar fazendo isso, e principalmente num cenário onde há uma perda de credibilidade ainda maior no cenário político. Então, eu acho como é que está sendo você fazer a política, já que o acesso de muita gente que você conhece à tecnologia ainda não é uma realidade? O corpo a corpo, como é que você está se virando? Eu fiquei, assim, muito resistente, eu ainda estou, né? Eu não faço o corpo a corpo, e aí, por exemplo, na minha comunidade, as pessoas entendem que é um desinteresse da minha parte, né? De não estar indo nas casas, marcando reunião, e muito pelo contrário, né? É uma relação de cuidado, de responsabilidade, porque, assim, para além dos processos políticos, tem algo que é meu, tem os meus princípios individuais, tem o que eu acredito que, né? Então, assim, tem coisas que são singulares de Liliane. E aí, assim, meter o pé na porta e enfiar a goela abaixo, esse corpo a corpo, não é natural para mim, porque, assim, me dá uma crise de consciência de que não está certo, de que eu estou comprometendo pessoas, até porque, assim, eu tenho uma resistência porque eu não sei de mim, né? Eu não sei da minha saúde, eu tenho uma mãe diabética e hipertensa, eu tenho uma avó que também é hipertensa e cardíaca, então, assim, há um cuidado com os meus, mas há também um cuidado com os outros, e, por favor, assim, sem querer relacionar com essa figura da mãezona, né, então, assim, eu não estou aqui para ser essa mãezona, não é uma relação matriarcal, mas, assim, cuidar no sentido de ser responsável, de entender que aquilo não está certo, que não deve ser assim, infelizmente, mesmo compreendendo a necessidade, né, mesmo sabendo que isso faz ter uma visibilidade e o alcance ideal. Então, assim, eu tenho pautado as minhas discussões, nas mídias sociais, né, nas redes sociais, e feito vídeos, né, porque vídeos, áudios, eu reparo que, principalmente nos grupos, isso tem um alcance muito grande, né, as pessoas dão uma atenção para isso, e aí o que eu peço é, por exemplo, os companheiros que estão na zona rural, que têm um celular, que têm um acesso às novas tecnologias, que eles peguem esse conteúdo e que eles mostrem para as pessoas que são inacessíveis, né? E aí agora eu comecei a quebrar um pouco da minha resistência, até porque, assim, eu estou muito exposta em área hospitalar, porque eu estou atravessando uma crise pessoal na minha família, e aí o que eu faço? Por causa dessas cobranças e, assim, não estou conseguindo fazer o convencimento que não é de desinteresse, aí eu chego em casa e dou uma pausa de 5 dias, né, para, pelo menos, perceber se está tudo bem. Espero que 5 dias, se por acaso eu for contaminada, que esse seja um prazo suficiente, né? Eu sei que varia de organismos, né? Mas aí eu dou essa pausa e aí estou saindo com equipamento de segurança, com máscara, mantendo o distanciamento e, assim, com exclusividade da minha comunidade, né? Com a dor no coração, mas fazendo por causa da cobrança, porque eu não gostaria de fazer. Bom, que avaliação você faz da participação feminina hoje na política? Inexistente, né? Inexistente, e mesmo agora, então, assim, na maioria dos casos, a gente vai ter mulheres que só estão lá compondo chapas, né? Que não é uma candidatura levada a sério, ela só está ali para cumprir a parte burocrática, né? Para cumprir a legalidade. Então, assim, você tem uma Câmara de Vereadores inteiramente masculina, você não tem cargos de destaques, apesar, sim, Jane, que para mim esse não é nem a centralização, porque uma coisa que eu tenho batido é o seguinte,
para mim, eu não fico com essas cobranças, essas exigências, e pegando, por exemplo, carona em bandeiras sem ter nenhum sentimento de pertença por elas. Então, por exemplo, quando eu coloco esses pilares, é porque eu tenho pertença, eu tenho compromisso com esses pilares, né? Eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, ou projetos sobre eles. Então, assim, eu não fico apegada a essa coisa de que matense tem que votar em matense, filhos da terra, né? Porque, assim, isso não é sinônimo de comprometimento, de responsabilidade com a sua cidade, com o desenvolvimento dela. Então, por exemplo, quando eu falo sobre esse voto feminino, essa representatividade feminina, mais do que isso, eu não estou pedindo esse voto porque eu tenho um útero e uma estética feminina, sabe? Eu estou pedindo esse voto porque eu estou dizendo que essas mulheres vão ter um espaço dentro desse movimento para que elas se coloquem, né? Para que elas sejam vistas, para que elas discutam as políticas públicas, né? Que de fato as represente, que dê respaldo às demandas delas. Então, assim, eu vejo as coisas muito tratadas de forma superficial, no raso de matense tem que votar em matense, mulheres precisam votar em mulheres, negros precisam votar em negros. Sim, isso não é sinônimo de comprometimento e pertença com as minorias, com as lutas de classes, né? Então, assim, voltando, né, já dei muita volta, a essa representatividade feminina, ela é inexistente. Eu acho, sim, que ela deve acontecer, mas ela deve acontecer se, de fato, houver compromisso. Porque, por exemplo, hoje não tem como a gente falar e fazer, discutir feminismo, por exemplo, da gente discutir direito das mulheres, sem a gente estar pensando fazendo uma contextualização histórica. Então, por exemplo, as mulheres pretas, elas ainda estão na base da pobreza da pirâmide brasileira. Então, não há como você discutir esse feminismo sem não fazer um recorte de gênero, ou sem não fazer um recorte de raça e de classe, né? Okay. Então, assim, é necessário você estar contextualizando essas questões históricas e, assim, você despertando para essas discussões, para que essas pessoas se entendam, né? Então, não serem pegas pelo raso e pelo superficial de que eu vou votar porque é mulher. Sim, mas essa mulher está discutindo o quê? Para o público feminino, ela está discutindo o quê? Para as mulheres pobres, para as mulheres pretas, para as mulheres rurais. Então, se ela te representa em quê? É só porque ela tem um útero, né? E se é só porque ela tem um útero, você se sente, por exemplo, representada por Flor-de-Lis, por Damares, sabe? Então, assim, a gente não pode tratar as coisas de forma superficial, a gente tem que entender os processos, participar deles, funilar, né? Filtrar e fazer os melhores recortes que melhor a gente se representa que melhor nos representa e que a gente se identifica. Ok. Vamos lá, porque tem perguntas também aqui na live, já percebi, mas antes de ir para a live, eu quero saber de você o seguinte: como é que você avalia a disputa da majoritária de Mata de São João? A avaliação, assim, eu vejo que tem é desigual, né? Não que eu estou dizendo assim, que tem que ter todos os parâmetros iguais, mas no sentido de você ter você tem uma candidatura do outro lado, prestes a se tornar uma dinastia. Isso não é saudável para nenhum processo democrático. Então, assim, a gente precisa de alternância de poder, né? E, assim, está lá na outra ponta, não porque é mais responsável, não porque é mais competente, não porque representa melhor, mas está lá exatamente para fazer, né, ainda mais controle, né? E aí, do lado de cá, você tem uma candidatura com alguém que é muito... Na verdade, temos 3, né? Mas, assim, falando do lado onde eu caminho, você tem uma candidatura com alguém que é muito corajoso, né? Que não teve um apego aos privilégios e à sobrevivência enquanto vereador, né? E essa pessoa é Paulo Henrique. Temos alguém experiente, né? Que tem um histórico de luta, né? Das massas, das minorias, que é Davi. Então, assim, você tem um casamento político que une, né, questões que vão, assim, abrir
a possibilidade de você trabalhar todos os públicos do município dentro desse mandato, dentro dessa majoritária, porque você tem pessoas que estão do mesmo lado da luta, né, mas com características diferentes e que tem muito a contribuir dentro dessas características diferentes no sentido de histórico, no sentido de participação e no sentido de discussão. Então, assim, eu vou querer agilizar com você. Eu vou querer agilizar com você, senão não dá tempo. É como você mesmo me disse, olha, Jane, eu falo muito. E eu já vi que se der para você fazer um discurso, você é uma figura mesmo para chegar a discursar. Palestra, então, é com você. Você domina, já vi. Obrigada. Bom, mas eu tenho aqui perguntas, por exemplo. Primeiro tem o Manuel Jorge dizendo Liliane é uma candidata diferenciada. E aí ele diz que você é a candidata dele. A Jaciara está perguntando o seguinte, Liliane, no seu projeto, ganhando como vereadora, o que os jovens podem esperar de você? Os jovens podem esperar discussão, porque, assim, mais uma vez, e reforçando a sua fala, Jane, vereador ele não tem poder de execução, mas, assim, volta a reforçar, nós somos um coletivo de luta que não existiu, né, a partir dessa disputa das eleições de 2020, eu já estava aí militando, né, eu já estava aí discutindo, eu já estava aí construindo, então, assim, esse jovem precisa vir para dentro desse coletivo, tá lutando, tá discutindo, tá entendendo, para que a gente pense em emprego e renda, para que a gente discute emprego e renda, e mais do que discuta, a gente viabilize, por exemplo, discutindo industrialização da cidade, mas que a gente também não fique apegado somente a posições subservientes, né? Como, por exemplo, quando é exaltado hoje emprego e renda no município, é sempre colocado, por exemplo, e por favor, assim, não desmerecendo essas profissões, né, mas que não deixam de ser profissões de subserviência, então garçons, garçonetes, ajudantes de cozinha, então assim, que a gente possa ocupar espaços de poder, que a gente possa ser o que a gente quiser, então, por exemplo, hoje eu sou uma mulher rural, mas eu sou uma defensora da agricultura familiar, mas eu sou jornalista, então, assim, que a gente possa abrir caminhos para essas possibilidades. Então, por exemplo, eu sou jornalista e preciso adentrar o mercado de trabalho. Então, que esse jovem venha para dentro desse coletivo discutir industrialização da cidade, que ele possa discutir ascensão social e educacional, né? Que a gente possa pensar uma cidade para nós, né? E aí também, quando eu falo aqui cine teatro, na Casa da Cultura, então, assim, esse jovem vai ter acesso à cultura, a gente vai discutir uma educação crítica reflexiva, então, tira esse jovem do analfabetismo funcional, a gente vai estar discutindo segurança dessa população jovem, porque nem mesmo as alas progressistas, se a gente for olhar, por exemplo, no último mês, nós tivemos, se eu não estou enganada, 3 assassinatos aqui na cidade, e que ninguém que se diz progressista discute o porquê, nem direito de resposta dá para essas famílias, nem direito de resposta dá para essa juventude. Então, assim, que a gente possa estar discutindo segurança dessa juventude também, porque a gente não pode fingir que estamos seguros quando não estamos. Ok. Rivelino Nascimento está dizendo, eu estou gostando do debate, na verdade é uma entrevista, não é um debate, mas está ótimo. Um abraço para você, Rivelino. Professor Coutinho, você faz a diferença política no atual cenário da nossa cidade. Seja bem-vindo, professor. Genivaldo Marques, boa tarde, Jane e Liliane. Eu vejo que os jovens clamam por oportunidade e nós diz não está na hora de nós acreditar nos jovens e dizer sim aos jovens. Valeu, Genivaldo. Edmilson Alcântara, Liliane Rangel é da nova geração de pessoas que pensam o país, o estado e o município a partir da ótica de quem vê o todo. Nova geração de militantes de esquerda que nos últimos enchem de orgulho, mas que nos enchem de orgulho. Um abraço, Edmilson, para você, meu lindo. Deixa eu ver aqui o Manuel falando das ideias. Essas ideias suas serão viabilizadas, porque o coletivo será a base da realização dessas ideias e projetos. Bira Lopes, alô Bira, que participou de uma live aqui com a gente também. Deixa eu ver aqui o que o Bira está dizendo. Rapidinho, Bira. Eu subi muito rápido. Cadê a fala da Bira? Bira Lopes, parabéns, minha amiga Liliane. Tem que ter uma mulher na Câmara. Manuel Jorge, falando de mulher guerreira. Nelciane Nascimento, visionou a falta de emprego. Parabéns.
Nelciane falou isso, prioridades verdadeiras. Deixa eu ver quem mais aqui. Professor Coutinho, dizendo que você tem a clareza dos problemas. É isso aí, companheira. Deixa eu ver se tem mais alguém diferente. Ok, Thales Santana também aqui conosco. Mas, Liliane Rangel, a pergunta agora é a seguinte: por que você decidiu sair candidata justamente do lado da oposição à atual gestão? Por uma questão de coerência, né? Eu sou uma mulher pobre, militante de movimento social, pró-minorias, né? Eu sou excluída, eu sou marginalizada, desassistida, inacessível. Então, assim, não seria coerente eu estar candidata dentro de um partido político que é o partido da elite, né? Que defende a retirada de direitos do trabalhador e o acúmulo de privilégios dos ricos. Então, por exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que ele sai sempre no ano posterior, né? Então, no caso de 2018, saiu em 2019, e o de 2019 ainda não saiu em 2020. Então, assim, ele diz, por exemplo, que um terço de toda a riqueza brasileira ela está acumulada na mão do 1% mais ricos. Então, assim, eu estou aqui propondo justiça social e, assim, mais uma vez, reafirmar isso, né? Política não é lugar de caridade, é lugar da gente fazer justiça social, é da gente discutir igualdade, né? E mais do que discutir, a gente viabilizar, a gente concretizar esses processos. Então, assim, estar dentro do PT é uma questão de coerência, é porque é o partido, né, que defende as mesmas pautas e bandeiras que eu defendo. Então, assim, eu sempre tenho colocado que é fundamental ter coerência entre o que se fala e o que se faz. Então, estar dentro do PT é uma coerência entre o meu discurso e a minha ação. Do outro lado, né, seria no mínimo estranho, para não colocar suspeito. Ok, e a pergunta agora, a pergunta X, né? Por que os eleitores de Mata deveriam votar em você? Porque, Liliane, porque eu sou, né, comprometida, porque eu tenho pertença com as minorias, com as lutas de classe, porque eu estou propondo o protagonismo do povo, né, porque eu estou aqui afirmando que a gente vai fazer do mandato um movimento social, porque a nossa proposta é coletiva, popular, participativa, de inclusão social e formação política. Ou seja, no coletivo Liliane Rangel tem espaço para os meus, para os seus, para os nossos. Venha fazer parte. Olha, o Rivelino está dizendo: Liliane, eu acredito em você. Eu também sou jovem da cidade de Mata de São João com formação técnica, mas hoje tenho que trabalhar em outro estado por não haver mercado de trabalho no município. Vamos lutar por mais renda e trabalho, vamos trabalhar em prol das minorias. Estamos juntos. Conte comigo, essa luta é nossa. A Ana Cristina Oliveira entrou aqui agora e disse: parabéns, Liliane. Tá vendo aí? Parabéns. Obrigada. Liliane, foi muito bom conhecer você. Eu não sabia quem era a Liliane, né? E o pessoal me disse: olha, entrou em contato conosco o pessoal da candidata Liliane, querendo uma vaga, tal, não sei o quê. Eu disse: não, se tem vaga, vamos colocar. E eu fico muito feliz, porque por aqui, entre os mais de 15 candidatos que já passaram, eu vi pessoas que até então eu não conhecia, e que você vê um trabalho belíssimo, que você vê garra, determinação, você vê que são pessoas de atitude e que merecem, né, realmente uma oportunidade, principalmente no contexto político. Para quem não te conhecia, virei sua fã, admiradora sua, vendo que você, olha, vem de onde? De uma zona rural, né, praticamente. O que eu disse aqui, a Adelino, eu entrevistando o Adelino, eu falei, eu também venho de uma zona rural, eu nasci dentro de casa, na roça. Então, assim, nós somos exemplos de que, independente de ser pobre, de nascer na roça, você pode ser o que você quiser. Tá? E que para isso, né, dependemos das políticas públicas. Então, assim, eu posso até me colocar como exemplo, como uma mulher rural pobre, né, que conseguiu viabilizar o acesso à educação, mas não foi fácil, não foi tranquilo. Então, assim, eu sou um exemplo, mas eu sou um ponto fora da curva. Eu não sou
a regra, eu sou a exceção. Então, assim, é importante que a gente discuta, né, para que essa exceção se torne regra, porque aí a gente vai ter finalmente justiça e igualdade. Eu acho que essa fala sua serve de exemplo para muita gente, porque tem pessoas que preferem ficar no vitimismo. Né? É mais fácil dizer, eu sou da roça, eu não tive estudo, é isso, aquilo. Gente, é o que eu estou dizendo, você pode ser o que você quiser. Você é exemplo disso, olhe de onde você é, de Pedra do Salgado, olhe de onde Jane Silva vem, de Vargem Grande. Né? Então, a gente é prova de que você consegue, você vai aonde você quiser. Se as coisas não estão acontecendo politicamente, o que é que nós podemos fazer para que aconteçam e que a gente conquiste esse espaço? Então, parabéns e sucesso para você. É o que eu desejo em nome de toda a equipe do Revista, viu, Liliane? Jane, muito obrigada. Eu gostaria só de fazer mais uma observação para fechar. Né? Assim, eu gostaria de reafirmar isso, que não é tranquilo a gente abrir esses caminhos, né, da gente trilhar por esses caminhos. Então, assim, o que eu estou dizendo, e assim, principalmente quando você tem um espaço onde é comum o analfabetismo funcional. Então, assim, não é tranquilo concretizar, realizar sonhos, mas, assim, a gente pode discutir, a gente pode viabilizar, né, se a gente começar a entender essas políticas públicas, se a gente começar a participar do processo de discussão, né, do espaço público, até porque, mais uma coisa, o governo, ele não é um ente solar separado do resto da humanidade. O governo somos nós o constituímos. Por exemplo, 2017, nós tivemos municípios que abriram o ano sem prefeitos, né? Sem os prefeitos tomarem posse dos seus postos. E por quê? Porque foram prefeitos condenados por corrupção. Então, assim, isso é o povo. Né? Isso é uma democracia representativa para todos os defeitos e bem feitos. E não tem a ver com nenhum populismo, clientelismo, vitimismo, tem a ver com envolvimento no processo e com o nosso direito salvaguardado pela Constituição de ter uma vida digna. Então, assim, venham para esse coletivo, sabe? Ele é meu, ele é seu, ele é nosso, a gente pode construir muito juntos. E também quero, assim, pedir desculpas pelo meu desconcerto, né? Eu sou jornalista, mas eu sou dos bastidores, né? Eu gosto de produção, eu gosto de roteiro, então, assim, não é a minha aparecer na frente das câmeras, então, assim, eu falo, mas aí apontou uma câmera, eu fico desconcertada, então também quero fazer esse esclarecimento e agradecer pelo apoio, pela atenção de todos, e assim, reafirmar que também foi um prazer te conhecer, Jane, que só conhecia de nome, né? Agora à distância, mas estamos nos olhando, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Ok, Liliane. Olha, eu que fico feliz, viu? E para quem não tem intimidade com a câmera, você está se saindo super bem, viu, mulher? Calma, não fique nessa aí. Tchau. Eu conheço gente que diz que não tinha intimidade com câmera, não é minha praia e hoje está dando show. De repente é o seu caso também. Muito obrigada. Tchau. Obrigada pela oportunidade. Ok, sucesso para você. Boa sorte aí nessa empreitada. Obrigada. Valeu. Olha aí, a Liliane Rangel, né? Candidata a vereadora pelo PT, Mata de São João. Que figura, nem conhecia, conhecendo agora. É isso aí. Você viu quem é a Liliane Rangel? Qual é a trajetória, a história dessa menina de 24 anos? Quais são os projetos, as pretensões dela, né, tentando uma vaga na Câmara de Vereadores da cidade? É isso aí. Esse é o papel do programa Revista Metropolitana. Mostrar para você alguns dos candidatos em algumas cidades, tá? Não tem como a gente mostrar todos, fazer entrevista com todos, impossível. Mas mostramos para vocês aqui alguns dos candidatos, para você conhecer a história, a trajetória e avaliar. Será que ele ou ela merecem seu voto no dia 15 de novembro? É você quem vai dizer. A gente não está aqui para influenciar no seu poder de voto, jamais. Mas a gente está aqui para mostrar para você quem são as figuras políticas e se elas merecem ou não sua confiança. Tá certo? Hoje foi a penúltima live, amanhã a última. 2 meses de entrevistas. 2 meses de lives, quadro Falando Sério, com políticos de Mata de São João e de Camaçari. Amanhã, na nossa última live, o entrevistado será Alexandre Rossi, candidato
Aliás, ele é vereador candidato à reeleição em Mata de São João. Amanhã você assiste, avalia, participa conosco, tá bom? Obrigada a todos, uma ótima quinta-feira. E amanhã, sexta-feira, a gente tem esse compromisso, 17 horas. A última live do quadro Falando Sério do programa Revista Metropolitana com os políticos. No sábado, 8 da manhã, a gente está na Rádio Sauípe FM 102,9 com o programa Revista Metropolitana. Jane Silva, Boca de Farofa, Cris Barbosa, Carlinhos da Purificação, toda uma equipe empenhada, dedicada a fazer o melhor programa para você, tá bom? Então, até amanhã e não esquece, pensamento positivo, fé em Deus sempre. E vamos fazer o outro, aquilo que a gente gostaria que fizessem com a gente, tá bom? Até amanhã, 17 horas, com mais uma entrevista, aliás, a última dessa série de live.